Vamos começar então com a sessão tumultuada que tivemos ontem na CPMI do dia 8 de janeiro, onde o ministro G. Dias, meus caros, pasmem, ele não sabia de nada também. Então o Dino não sabia de nada, o G. Dias não sabia de nada, e a oposição, naturalmente, o Lula também não. O Lula não sabe de nada. Mensalão, ele não sabia de nada. Petrolão, ele nem imagina o que é. É o presidente alienado. É o presidente alheio. Ele tá numa ilha, fora do Brasil. Ele não sabe de nada. E a oposição, vendo todas as contradições estapafúrdias e absurdas no depoimento prestado pelo G. Dias, né, pede a sua prisão. E ele ainda, galo, você viu que ele é galo. Ele e o pessoal lá, galo, falou que não tem medo de ser preso, Adrilho Jorge. E vamos colocar o que a Jandira Fegali fala a respeito do 8 de janeiro. Os bolsonaristas deixaram bomba no aeroporto. O Bolsonaro deixou no Palácio do Planalto. A equipe que o general G. Dias herdou é uma equipe completamente vinculada ao governo anterior. Todos. Inclusive o secretário executivo, o senhor general Penteado. Aqui, nós vimos aqui que o comando anterior do senhor Heleno, do general Heleno, nós vemos aqui mensagens do general Heleno que são coisas absurdas ainda no período das eleições, chamando o PT de quadrilha, concordando com as mensagens golpistas, estimulando as ações golpistas. Nós temos todas as mensagens aqui, todas. E é bom dizer que na sindicância, 8 oficiais do GSI estavam nos atos golpistas do 8 de janeiro. Eles estavam lá. Major Alexandre Nunes do Exército, que, aliás, ele, em relação com representações diplomáticas, disse que Lula não subiria a rampa. Mas Major Alexandre Nunes, do Exército. Diante desse ambiente de hospício, né? Porque você vê, eu vi as intervenções do Nicolas Ferreira, do André Fernandes, de todos os membros da CPI, né? Eduardo Bolsonaro, todos que estavam lá fizeram intervenções extremamente ponderadas a respeito do que estava acontecendo. Enquanto que a ala governista fez isso. Dá uma olhada na fala do pastor. Até mesmo essa última linha de barreira, perto do Palácio do Planalto, ainda era responsabilidade e competência da Polícia Militar do Distrito Federal, correto? As duas primeiras, sim. Perfeito. É branca e verde. Perfeito. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou usar uma metáfora futebolística, porque eu acho que é um esporte apaixonante, paixão nacional, e acho que vai ajudar didaticamente. Vamos imaginar um campo e tem aqui um time. Ele vem avançando com a bola, senhor presidente. A primeira linha de bloqueio que ele vai encontrar são os atacantes do time adversário. Os atacantes sumiram. Daí, o time continua avançando. Vai encontrar um segundo bloqueio no jogo de futebol, que é o meio-campo. Mas os meio-campistas sumiram também. Agora a bola continua avançando, com mais jogadores chegando ao gol adversário. Só resta a defesa. Os 2 zagueiros e os laterais. Mas eles também sumiram. Então agora você tem o time todo com a bola na frente do goleiro. O time vai e faz o gol. E daí toda a reflexão é: nossa, como o goleiro foi incompetente. Ou seja, o raciocínio da extrema-direita é pitoresco. É absolutamente falacioso. Houve falha dentro da estrutura do GSI? No meu entendimento, sim, isso precisa ser investigado. E não vejo no senhor intencionalidade, não vejo dolo. Olha só, e agora, para fazer só uma breve contraposição, Marcel Van Hatten com vocês. O senhor se considera próximo do presidente Lula? General do Lula? Fiquei 8 anos, cumpri a missão que o Exército me deu. Mas o senhor não é próximo dele, não tem amizade com Lula? Eu tenho amizade, mas nunca fui próximo do presidente Lula. O senhor fala há quanto tempo o senhor não fala com Lula? O senhor falou a última vez com Lula quando? Uma pergunta fácil. O deputado
Obrigado, mas eu não vou responder. Mas eu gostaria que o senhor respondesse. É importante saber se o senhor é próximo ainda do presidente Lula. O Marcel Van Hatten pegou num nervo, Pavanato. Bom dia, meu querido, tudo bem? Bom dia, Caboclo. Cara, ele pegou um nervo. Quando você vê, é linguagem silenciosa, né? Depois a gente tem que chamar o Ricardo Ventura para falar sobre isso. Você vê pela expressão, pela linguagem corporal do G. Dias que o Marcel Van Hatten pegou no ponto certo. E aí? E também sobre a metáfora futebolística maravilhosa do pastor. O que você achou disso? Não, primeiro que vamos deixar claro que o Henrique Vieira, ele não é pastor, né? Ele não é reconhecido por nenhuma grande denominação evangélica. Até um bom apelido para ele é pastor da Shopee. É o pastor fake. Ele já disse várias vezes em entrevistas, até mesmo relativizando a divindade de Jesus e outras coisas mais absurdas do que isso, relativizando pecados, etc. Não tem como você se definir como pastor, sendo que nem mesmo você reconhece que Jesus é Deus. Então, pastor ele não é. Ele é um militante de esquerda que usa uma fachada religiosa para tentar dar vazão aos próprios princípios dele, que são princípios, na verdade, marxistas. A religião dele é o marxismo, e que faz uma comparação absolutamente esdrúxula, né? Tentando colocar um time de futebol. E daí você vê o mau caráter que quando ele vai tratar sobre o Anderson Torres, etc., que nem no Brasil estava, ele condena. Ele viu intencionalidade, ele viu maldade. Agora o Gonçalves Dias, que tem uma câmera mostrando que ele estava servindo água, ele não estava fora em outro país, não, ele estava servindo água para os invasores. Ele não vê má intenção, ele acha que foi tranquilo, que está tudo bem. E agora, indo para a questão do Marcel Van Hatten, assim, eu admiro muito o trabalho do Marcel, ele faz um trabalho realmente genial, e ele tocou na ferida do Gonçalves Dias. Como que você pode ser amigo e ao mesmo tempo não ser próximo? Amizade implica exatamente proximidade. Quem é mais amigo de você? Aquela pessoa que é mais próxima, que é mais íntima, que você pode conversar quando tem problemas. Então, primeiro ele admite que tem proximidade com o Lula, daí logo em seguida ele diz, eu sou amigo, mas não sou próximo. E, além disso, quando o Marcel pergunta qual foi a última vez que você falou com o Lula, ele se atrapalha todo, cara. Parece que queria sair dali naquele momento. Se pudesse cuspir, sair nadando, cuspir, sair nadando. É desesperador, e dá realmente pra ver na linguagem corporal dele que ele ficou desconcertado. Muito provavelmente ele ainda se comunica com o Lula diretamente. A postura dele, e aí vamos pros fatos do que aconteceu no dia 8 de janeiro. No dia 8 de janeiro é uma postura de prevaricação, no mínimo. É uma postura de, muitas vezes, parece até cúmplice daquelas pessoas que estão invadindo. Pô, servir aguinha. Falar, olha, é por ali, gente. Não é por aqui, não, é por ali, ó. Vocês estão invadindo aqui o prédio, eu deveria fazer a segurança do prédio, mas fiquem tranquilos. Pode dar uma voltinha aí dentro, vai pra esquerda, vai pra direita. Então, é essa postura que ele tem. E eu sempre afirmei desde o começo e continuo afirmando. Pra quem foi melhor a invasão do dia 8 de janeiro? Pra direita ou pra esquerda? É óbvio que pra esquerda foi conveniente essa invasão. Então, o mínimo que nós podemos dizer a respeito da prevaricação por parte do governo é que foi uma prevaricação por conveniência, foi intencional. É o que parece, é o que os fatos mostram. Como você tem mais de 150 câmeras em todo o perímetro do Ministério da Justiça e somente 4 imagens são cedidas, somente 4 imagens são fornecidas e, por coincidência, as outras imagens somem. E somem depois de muita insistência da CPMI para ter acesso às imagens que o Flávio Dino estava se recusando a entregar. Aí você tem mais fatos, documentos mostrando o risco de invasão. Dino, o Ministério, pelo menos de Dino, foi informado de que havia risco de invasão. Nada foi feito. Aí um lado, você tem afastamento do governador do Distrito Federal, absolutamente inconstitucional. Você tem a prisão preventiva inconstitucional também do Anderson Torres, que nem no Brasil estava. Mauro Cid. Também. Do Mauro Cid. Você tem a prisão... Cartão de vacinação. Por cartão de vacina você prende o Mauro Cid. Aí por prevaricação e pela permissão de invadir prédios públicos, você não tem absolutamente nada acontecendo contra Gonçalves Dias. A CPMI, é óbvio, a esquerda aparelhou, é óbvio, o governo ali tem força na CPMI, mas ela é importante por esses momentos.
É nesses momentos que nós não teríamos acesso a um depoimento do Gonçalves Dias, se contradizendo, expondo toda a sua performance em nenhuma outra configuração. Por parte da Justiça, por parte do Supremo Tribunal Federal, jamais aconteceria. Na CPMI, apesar de todos os pesares, apesar de todos os problemas, pelo menos nós conseguimos um pouco de verdade. Ô Pavanato, é importante salientar essa fala do Marcel Van Hatten, da amizade do General Dias com Lula. Há 15 anos que o General Dias é considerado e tem o apelido de Sombra. Isso. Ele vai aonde o Lula está. Ele é um homem de confiança de séculos do Lula. Ele é um amigo íntimo. Ele é um confidente de Lula. Então, se o General Dias articulou, ou ensaiou, ou foi conivente, ou foi omisso em relação às invasões, é evidente que o Luiz Inácio Lula da Silva sabia daquelas invasões, sabia, tanto é que foi para Araraquara, sabia que a Guarda Nacional ficou toda dispersa, não fez nada, nenhum tipo de proteção foi dada naquele momento. E a segunda parte da fala do Van Hatten, que eu vi ontem, ele diz exclusivamente, falei, olha, a gente sabe que você é amigo dele, a gente sabe que você é coberta a ele, a gente sabe que você é o sombra dele, e a gente sabe que você está servindo de boi de piranha. Você está servindo de bode expiatório para essa história toda. O Lula, ele não demite nem gente que ele não conhece. O General Dias foi colocado para fora do governo no dia seguinte à divulgação das imagens. É evidente que ele está se colocando como um bode expiatório, um boi de piranha, para que Lula seja poupado mais uma vez. Ele não sabia de nada, ele não estava informado, aconteceu isso no Mensalão, no Petrolão, agora nas invasões. Resta saber se o homem, o militar fiel, o General Dias, vai ser fiel, inclusive, para se afundar. Agora, ele vai afundar? Eu volto a dizer. Tudo, não é evidência, é prova que o General Dias adulterou, que ele foi conivente com as invasões do 8 de janeiro. Agora, quando você tem, nesse conluio, a mídia e parte do judiciário, ele talvez tenha a arrogância de que não importam os fatos. Quem manda no Brasil somos nós. Então, a questão é essa. Relativização da esquerda tá pura. Nós vivemos a era da relativização. Não interessa se é ou se não fato, é. É prova interessa cabal. Não é evidência mais. Quem é prova tem cabal. O poder na não mão, acontece nada. Ele não tem, é por isso que eles insistem tanto em dominarmos pela linguagem. Porque não interessa muito o que está acontecendo ou não. Interessa eu tenho um cargo que me confere de fato um poder efetivo. Eu tenho uma cultura dominante da esquerda, portanto, eu tenho uma cultura dominante da relativização e, sendo assim, tudo que eu falo é lei, porque não interessa. Se eu acho hoje que o céu é vermelho, eu vou impor por meio de todo o meu aparelhamento. Então, por meio da educação, da faculdade, da escola, da igreja, por meio dos meios de comunicação, que o céu é vermelho, ponto e acabou. Não interessa, é a era da relativização. Gesiane, não chega nas pessoas. A gente está falando isso aqui, sei lá, a Gazeta do Povo está falando, a Revista Oeste, mas a gente tem um alcance limitado. A gente não tem 40 milhões de espectadores como tem a Rede Globo. Então eles contam com isso. Não essas versões, não. Esses fatos cabais que incriminam diretamente o General Dias e, por conseguinte, incrimina diretamente o governo federal, não chega na população. Por quê? A Globo virou a secla do Executivo e do Judiciário. Não chega na população, porque o STF estava de posse e deve estar de posse dessas imagens, até do Ministério da Justiça, não fala que vem. Exatamente porque eles querem derrotar aquilo que o Barroso chama de bolsonarismo. Então a gente está numa ditadura perfeita. Não interessa os fatos, não interessa as provas. Essas provas são colocadas debaixo do tapete por quem hoje domina o establishment do país. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.